Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática. E na videoaula de hoje nós vamos aprender áreas de três novas figuras geométricas. De forma resumida, essas figuras geométricas são losangos, hexágono e polígonos regulares. Esse último item, polígonos regulares, nós só vamos passar uma noção do cálculo da área. Nós não vamos ter exemplo aqui na videoaula, mas nós vamos ter alguns exercícios que vocês conseguirão fazer a partir dessa noção lá na atividade da semana. Então vamos começar. Considere o seguinte losango. Losango é sempre uma figura geométrica parecida como essa que você está vendo no slide. É importante que, toda vez que nós observarmos um losango, nós temos que tratá-lo matematicamente da seguinte forma. Nós vamos sempre lembrar que o losango é uma figura que possui todos os lados iguais, certo? E ele possui duas diagonais. Essas diagonais são importantes no cálculo da área. As duas diagonais, tanto que ficam na horizontal e na vertical, eu estou batizando de Dzinho e Dzão. É importante nós sabermos que essas diagonais do losango sempre vão se interceptar no ponto médio de cada uma delas e de forma perpendicular. Ou seja, esse ponto aqui no meio, que é o de interseção das duas diagonais, é exatamente o ponto médio da diagonal da horizontal e o ponto médio da diagonal da vertical. Mais ainda, elas se interceptam de forma perpendicular. Então é fácil você observar que losango possui quatro lados iguais e traçando as suas diagonais eu consigo quatro triângulos iguais e quatro triângulos retângulos, certo? Para colocar uma legenda, o L sempre vai ser o lado do losango, o D minúsculo a diagonal menor e o D maiúsculo a diagonal maior, certo? Então, para calcular a área do losango, basta eu calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, que é o que eu acabei de escrever. A área do losango é 4 vezes a área de um triângulo. Você já sabe que a área universal para o cálculo, a relação universal para o cálculo da área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Observe que, num dos triângulos retângulos, a base é a metade da diagonal menor, enquanto a altura é a metade da diagonal maior. Então, a área do losango vai ficar 4 vezes base, Dzinho sobre 2, vezes altura, Dzão sobre 2, dividido por 2. Fazendo os devidos cálculos, multiplicações, multiplicação de frações, divisão de frações que vão aparecer, e você vai verificar, nós vamos chegar nessa relação para o cálculo da área de qualquer losango. É a diagonal menor vezes a diagonal maior, dividido por 2. Então, sempre que você ver um losango, é sempre importante nós sabermos a medida da diagonal menor e da diagonal maior, certo? É claro que em algum momento você vai poder usar o teorema de Pitágoras aí para encontrar o valor do L, o valor do D minúsculo ou o valor do D maiúsculo, ok? Como uma observação, o losango, na verdade, ele é um quadrado esticado pelos vértices opostos. Mais ainda, o losango também é um paralelogramo com todos os lados iguais. E ainda, não é obrigatório que o losango sempre esteja posicionado dessa forma, onde esse tracejado na horizontal seja a diagonal menor e o tracejado na vertical seja a diagonal maior. Ele pode estar invertido, mas é importante que você saiba identificar tanto a diagonal menor quanto a diagonal maior. Vamos a alguns exemplos aí para a gente entender mais essas definições. Considere o losango abaixo. O losango abaixo, ele tem todos os lados medindo 5. E ele tem a diagonal maior medindo 8. Mas eu preciso também da diagonal menor para o cálculo da área. Então eu vou escrever algumas coisas nessa figura, completando aí alguns dados, para fazer um cálculo e obter o valor da diagonal menor. Olha o que eu vou completar. Bom, nesse losango aí, que eu tinha todos os lados iguais a 5 e a diagonal maior 8, eu escrevi a medida da diagonal menor, que é Dzinho,
Mais ainda, eu escrevi que cada uma dessas metades do tracejado horizontal ali, que é a diagonal menor, é a metade dela, ou seja, Dzinho sobre 2 e Dzinho sobre 2. E mais ainda, a metade dos tracejados da diagonal maior medem 4. Eu fiz isso para você perceber que lá dentro nós temos 4 triângulos retângulos iguais e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aí para encontrar o valor da diagonal menor ou da diagonal maior ou do lado. No meu exemplo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras e vou encontrar o valor da diagonal menor. Então, aplicando o teorema de Pitágoras em qualquer um desses triângulos retângulos, você vai descobrir que o valor da diagonal menor é 3. Certo? Bom, então eu já tenho o valor da diagonal maior, que é 8. Já tenho agora o valor da diagonal menor, que é 3. Então eu posso jogar na relação do cálculo da área do losango, que é a diagonal menor vezes a diagonal maior, dividido por 2. Substituindo os dois valores, a área fica 3 vezes 8 sobre 2. A área desse losango, então, mede 12. Certo? Verifique os cálculos e perceba que nós vamos chegar nessa diagonal menor e nessa área. Calcule a área do losango a seguir. Bom, o losango a seguir foi dado que todos os lados dele medem 12 e um dos ângulos internos mede 45. Aqui eu vou fazer duas observações. A primeira observação é: os ângulos opostos internos de qualquer losango sempre terão a mesma medida, certo? Então, se esse ângulo é de 45, esse oposto também é. Além disso, os outros dois opostos também terão mesmas medidas. A segunda observação é o seguinte: como eu disse na definição de losangos, o losango também é um paralelogramo com todos os lados iguais. Esse exemplo específico vai ser difícil encontrar o valor da diagonal menor e da diagonal maior para calcular a área. Certo? Dá mais trabalho calcular as diagonais. Então o que eu vou fazer é o seguinte completamento. Eu tracei nesse losango a altura dele, H, tracejado aqui. E como todos os lados são iguais, então esse outro lado oblíquo aqui também mede 12. Então aqui nós conseguimos um triângulo retângulo, que nós vamos poder aplicar alguma relação trigonométrica para encontrar a medida de H. Ou seja, terminando a segunda observação, nós não vamos calcular a área desse losango pela relação universal dele, que é diagonal menor vezes a maior dividido por 2. E sim, nós vamos calcular usando a área de um paralelogramo. Certo? Bom, nesse triângulo retângulo, você observa que o H é o cateto oposto, enquanto 12 é a hipotenusa. Então, seno de 45 é H sobre 12. Como seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que fica igual a H sobre 12, multiplicando cruzado e isolando H, eu chego que ele mede 6 raiz de 2. Bom, então agora observe que eu tenho a base desse paralelogramo, que mede 12, e a altura dele, que mede 6 raiz de 2. Então a área do meu losango, ele coincide com a área do paralelogramo. Nós já sabemos que a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, se eu multiplicar a base, que é 12, vezes a altura, que é 6 raiz de 2, a área do meu paralelogramo fica 72 raiz de 2. Ok? Bom, então agora vamos para os hexágonos. O hexágono é uma figura como essa. Ele possui todos os lados iguais. Além disso, se você traçar as diagonais do losango, do hexágono, você vai perceber que ele vai ser dividido em 6 triângulos, todos iguais. Mais ainda, são 6 triângulos equiláteros. Tudo bem? Bom, e é claro que o L é o que nós vamos batizar de lado do hexágono. Como eu já disse, o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então fica simples de calcular a área dele. A área do hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Nós já aprendemos em videoaulas anteriores que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se eu multiplicar tudo isso por 6, eu chego que a área do hexágono é 3 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 2.
Então, para calcular a área do hexágono, basta eu ter a medida do lado dele. Tudo bem? Bom, antes da gente passar um exemplo de hexágono, eu vou passar uma observação muito importante que vai ser necessária para o cálculo de algumas áreas e mais ainda necessária para quando nós estudarmos geometria espacial, que são os apótemas. Bom, apótemas são segmentos que partem do centro de qualquer figura regular até o seu lado. Tudo bem? Então, apótemas eu só trato com polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular. E o apótema sempre é o segmento que vai do centro da figura do polígono regular até o lado. Tudo bem? Então eu coloquei aqui o triângulo equilátero de todos os lados iguais, o apótema, que é a distância do centro até o lado. Eu tenho o quadrado, que é um polígono regular de 4 lados iguais. O apótema dele é a distância do centro até o lado. O hexágono regular, que tem 6 lados iguais. O apótema dele, que é a distância do centro até o lado. Tudo bem? Todo polígono regular tem uma relação para o cálculo do apótema. Eu coloquei as 3 mais importantes, que é o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Bom, eu vou deixar para você fazer os cálculos, que é bem simples. É só você traçar triângulos internamente às figuras, aos polígonos regulares que estão aí, e calcular alguns teoremas de Pitágoras. Tudo bem? Você vai perceber que no triângulo equilátero, o apótema dele é L raiz de 3 sobre 6. No quadrado, o apótema é L sobre 2. E no hexágono, o apótema é L raiz de 3 sobre 2. Isso aí é a primeira tarefa da atividade da semana, tudo bem? Você vai desenhar essas 3 figuras, você vai traçar aí diagonais, igual estão no quadrado e no hexágono, e calcular o valor dos apótemas. E você vai ter que chegar nesses 3 valores. L raiz de 3 sobre 6 para o triângulo equilátero, L sobre 2 para o quadrado e L raiz de 3 sobre 2 para o hexágono. É bem simples de chegar nessas medidas, ok? Bom, eu coloquei a observação do apótema para a gente ter uma noção do cálculo da área de polígonos regulares, tá bom? Bom, vamos definir. Seja n o número de lados de um polígono regular. Então, um polígono regular de 3 lados é um triângulo equilátero. Um polígono regular de 4 lados é um quadrado. Um polígono regular de 5 lados é um pentágono. Um polígono regular de 6 lados é um hexágono, certo? Então, o número de lados estabelece, é claro, a nomenclatura do polígono regular. 3 lados, triângulo equilátero. 4 lados, quadrado. 5 lados, pentágono regular. 6 lados, hexágono regular. E assim sucessivamente. Bom, vamos chamar de L o lado do polígono regular. Qualquer polígono regular tem todos os lados iguais e nós sempre chamaremos esse lado de L. Mais ainda, 2P vai ser o semiperímetro, o cálculo de 2P igual a N vezes L vai ser o semiperímetro do polígono regular. Como eu já disse para vocês lá em triângulos, o semiperímetro é aquele 2 vezes P que é igual à soma dos lados. Bom, se eu tenho um triângulo equilátero, o que vai ser o semiperímetro? L mais L mais L, ok? Se eu tenho um quadrado, o que vai ser o semiperímetro? L mais L mais L mais L, 4 L's. Se eu tenho um pentágono, o semiperímetro, 5 L's. Se eu tenho um hexágono, o semiperímetro, 6 L's, ok? Então, um polígono de N lados, o semiperímetro é N vezes L. Tudo bem? Pesquise isso e verifique que o que eu estou falando é verdade. Tudo bem? E mais ainda, o M vai ser o apótema do polígono regular, que nós acabamos de definir, que é a distância do centro do polígono regular até o lado dele. Tudo bem? Bom, como eu já disse para vocês, a área de qualquer polígono regular pode ser dividido na quantidade de triângulos que corresponde ao número de lados dele. Então, um quadrado, se eu traçar as diagonais, eu vou conseguir 4 triângulos. Então, a área de um quadrado pode ser igual a 4 áreas de triângulo.
Um hexágono regular, por exemplo, que tem 6 lados, a área dele pode ser 6 vezes a área de um triângulo. Então, um polígono regular de n lados, a área dele é n vezes a área de um triângulo. Nós já sabemos que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, certo? Se você observar, nas figuras, a base sempre é o lado e a altura é o apótema. Aqui, ó. A base é o lado da figura e a altura é o apótema. A base é o lado da figura e a altura é o apótema. Tudo bem? Então, voltando lá, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Lado vezes apótema sobre 2. Então, substituindo essa relação aqui na área do triângulo, nós vamos ter isso. A área de qualquer polígono regular é n vezes L vezes M sobre 2. Ou seja, n vezes L vezes M sobre 2. Observe que n vezes L é o 2P, que é o cálculo do semiperímetro do polígono regular. Então eu vou substituir esse n vezes L por 2P. Então a área vai ficar 2P vezes M dividido por 2. Cancelando esse 2, eu vou chegar numa área universal para polígonos regulares, que é P vezes M. Onde P vem lá do cálculo do semiperímetro, ok? E o M é o valor do apótema do polígono regular, ok? Bom, nós não vamos ter exemplo de áreas para polígonos regulares, mas vão ter alguns na atividade, onde você vai ter que encontrar o valor do P e o valor do M para calcular a área. Mas é bem simples, tudo bem? Bom, para terminar a nossa videoaula de hoje, nós vamos passar o cálculo da área do hexágono regular, cujo apótema é 2 raiz de 3. Bom, como eu já disse para vocês em várias videoaulas, nem sempre o exercício te dá a figura. Então é bom você desenhá-la para você ter uma noção de alguns cálculos necessários que precisam ser feitos antes de calcular a área. Bom, então veja que o hexágono descrito no enunciado, é dessa forma. Tudo bem? Eu traço o hexágono com as diagonais, com o valor do apótema, porque eu preciso de algumas coisas. Observe o seguinte, que aqui onde eu tracei o apótema, eu tenho um triângulo retângulo, onde o cateto é M, a hipotenusa é L, e essa medida aqui é a metade do lado. Então eu desenhei ele aqui, ó. O apótema é 2 raiz de 3, a hipotenusa é L, e essa outra medida, que é o outro cateto, é L sobre 2. Bom, aqui eu posso aplicar teorema de Pitágoras para encontrar o L. Ou eu posso ir pela relação do apótema do hexágono. O apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. E eu já tenho o valor do apótema, que é 2 raiz de 3. Então, multiplicando cruzado e isolando o L, eu chego que ele vale 4 metros. Eu já sei o valor da relação para o cálculo da área do hexágono. É 3L² raiz de 3 sobre 2. Substituindo o L por 4, 3 vezes 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então eu vou chegar que a área desse hexágono, cujo apótema é 2 raiz de 3, mede 24 raiz de 3 metros quadrados. Ok? É bem simples trabalhar com polígonos regulares. É sempre importante ter em mente o valor do lado, ou o valor do apótema, ou calcular o valor do P, lá do semiperímetro. Bom, nossa videoaula fica por aqui, bem curtinha hoje. Qualquer dúvida, poste lá no fórum de discussões. Não deixe de fazer a atividade da semana e até a próxima videoaula.